Irmãos, para a nossa edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito e vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens após ter terminado Marcos e entrado ali pelo aniversário da igreja. Vamos começar hoje uma nova série de mensagens agora baseada na carta de Paulo a Tito. Hoje então leremos capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e pelo conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pela tua santa palavra, que nos conduziu até aqui neste culto e nos fez também, Senhor, responder a ti com as nossas orações e cânticos. Tendo, ó Deus, os nossos corações preparados, fala-nos neste momento, Senhor, e faz com que a tua palavra frutifique muito em nossa vida, para que assim o nosso viver seja agradável a ti, nossas famílias sejam fortalecidas pelo poder da tua palavra e a nossa igreja também esteja forte para proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Deus, então dá-nos toda a atenção neste momento, um coração ensinável, e faz-nos, ó Deus, ver as maravilhas que há na tua lei. Em nome de Jesus, amém. Será que existe apenas um jeito certo de viver a fé cristã? Será que existe apenas uma maneira de compreender a fé cristã? O nosso tempo é marcado por muitas denominações e também muitas formas de praticar e entender a fé. São muitas as maneiras. Mas será que existe uma correta? Será mesmo que aqueles que tentam viver uma fé única estão errados? Ou será que existe mesmo uma maneira exata, ainda que em denominações diferentes, de compreender e de praticar a fé no Evangelho de Jesus Cristo? Qual seria a temática da carta de Paulo se fosse escrita hoje para a igreja de Balneário Camboriú? Que tipo de assuntos ele trabalharia conosco? Que tipo de exortações viriam até nós? Certamente elas nos trariam ao centro do Evangelho, porque há apenas uma maneira de compreender e de praticar a fé, somente pela palavra do Senhor. Não existe outra forma. O que nós vamos estudar na carta a Tito vai levar a todos nós refletirmos sobre uma igreja ordeira e piedosa. Esta é a necessidade que nós precisamos e devemos sempre e sempre falar, praticar e progredir nestas características. É necessário, ainda mais nos tempos em que vivemos, ter uma igreja ordeira. Não é uma igreja organizada pura e simplesmente, mas a ideia de uma igreja que pratica fielmente as ordenanças do Senhor. Por isso, ordeira e também piedosa. O que nós lemos hoje, este primeiro trecho, esta abertura da carta de Paulo a Tito, mostra que Paulo está se intitulando servo de Deus e também enviado por Jesus Cristo para promover a fé
e o conhecimento da verdade, fazendo assim cumprir todas as promessas de Deus para salvar o seu povo. É muito interessante ver aquilo que Paulo vai exortar e aconselhar Tito, para que ele pudesse colocar em prática nas igrejas onde ele estava trabalhando. É interessante ver também que no versículo 1, Paulo diz que o seu ministério é ministério de propagação da fé e do conhecimento. Veja isso aí no versículo de número 1. E depois, do versículo 2 em diante, ele vai dizer que esta propagação de fé e conhecimento trará também como base uma propagação de esperança eterna no cumprimento de todas as promessas do Senhor. Meus irmãos, não há esperança para a humanidade à parte de Deus. A humanidade busca autossatisfação e projeta ter uma vida até a chegada da morte. É isso. Pode ver e conversar com o ímpio. É sempre assim. É uma vida autocentrada, baseada em conhecimentos de outras pessoas que também são autocentradas e estabelecem a sua vida até quando a morte chegar. É uma tristeza viver assim. E, às vezes, alguns crentes estão guiando as suas vidas desta maneira, baseado em pessoas ou em si mesmas, autocentradas, achando que a morte é o fim de tudo. Somente o Evangelho do Senhor Jesus tem poder para transformar o coração humano e fazer então com que esta pessoa creia em Deus, creia em sua promessa, e assim seja sempre mais aprofundado no conhecimento deste Deus e desenvolva em si, pelo poder do Espírito Santo, uma esperança de vida eterna. Nós precisamos disso e o Evangelho nos propõe. É o Evangelho, pois, a única solução para o mundo, porque então, sendo conhecedores do Evangelho, é que as pessoas terão salvação em Deus. A pergunta para todos nós é: por que então nós, todos crentes, que estamos aqui nesta manhã, conhecedores do Evangelho, não o praticamos com integridade e não o anunciamos àqueles que estão ao nosso redor? Veja, se o Evangelho é a única saída, por que nós não estamos vivendo esta única saída e não estamos oferecendo isso às pessoas que estão perdidas? Paulo vai exortar Tito para que ele se ponha de maneira padrão diante das pessoas que estão à volta. E hoje também nos chama a anunciar a palavra de Deus. O tema desta porção que nós falamos aqui, que lemos, é anuncie a palavra de Deus. Por duas razões. A primeira delas é porque Deus está reunindo o seu povo. E ele reúne esse povo enquanto vai chamando. E o único jeito de chamar é pela pregação da palavra. Então, anuncie a palavra de Deus, porque o Senhor está reunindo o seu povo. E depois, uma segunda coisa que nós veremos hoje, é que nós devemos anunciar a palavra de Deus, porque o Senhor está aperfeiçoando o seu povo. Duas coisas, então. O Senhor está reunindo o seu povo e o Senhor está aperfeiçoando o seu povo através da pregação da palavra. Mantenha, então, a sua Bíblia aberta para ver se, de fato, as coisas são assim. A primeira pergunta, e iniciando esta série, precisa ser: quem é Tito? Tito é mencionado no Novo Testamento pelo menos 12 vezes. Tito tinha possivelmente uma ascendência grega, mas ouviu a pregação do Evangelho e o seu coração foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Assim, não apenas creu, mas também passou a ser coparticipante do ministério de propagação do Evangelho. Tito, juntamente com muitos outros, foi um companheiro do apóstolo Paulo em muito trabalho de evangelização. Após se render ao Evangelho, ele passa a devotar a sua vida ao Senhor.
como por exemplo em Corinto. Ele trabalha em Corinto. Ele é um dos responsáveis a levar aquela coleta que foi realizada pelos irmãos para uma das igrejas, mas ele trabalha ali. E também Paulo o cita tendo saído de um lugar e ido até a Dalmácia, isso na segunda carta que ele escreveu, que Paulo escreveu a Timóteo. Tito é citado ali, saindo de um lugar para o outro. E é assim que está acontecendo nesta época. Os irmãos estão em franco movimento. Paulo e alguns em uma direção, Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. O lugar em que Tito está trabalhando estava necessitado da luz da palavra, pois havia falso ensino nas igrejas e também a cultura corrente, a cultura regional, era marcada por muito pragmatismo, muita impiedade e também paganismo. Parece até que nós estamos falando da nossa época. Mas é assim. Conforme o mundo vai avançando, os homens vão se multiplicando e o mal também vai se multiplicando. Por vezes vemos os mesmos pecados, as mesmas rotinas, com roupagens novas, mas ainda assim a resposta salvadora para elas é a mesma, a palavra de Deus. Cristo, então, é este que está sendo anunciado através do ministério de Paulo e seus companheiros, inclusive Tito. Mas veja que o texto que Paulo apresenta para Tito nesta carta também é fundamentado por algumas razões pelas quais Tito deveria ser diferente das pessoas daquela época e, muito mais do que isso, influenciá-las. E a primeira destas razões está no versículo de número 5. Observe aí. Por causa desta promoção da fé e do conhecimento da verdade, é que Paulo diz: por esta razão te deixei em Creta. Agora este é o seu lugar de trabalho, para colocar em ordem as coisas restantes nestas igrejas. No capítulo 2, versículo 1, diante do falso ensino que há e da prática ímpia daquela cultura, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A coisa está indo para um lado. E Paulo está exortando Tito a ir para o outro. E bem assim, Tito, como este ministro do evangelho, dizer também para as pessoas que estão ao seu redor: vamos para o outro lado. Para lá, para aquele outro lado, é o lado em que a impiedade reina e não agrada ao Senhor. Mais adiante, no versículo de número 11, Paulo vai embasar ainda mais estas exortações, dizendo que, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O chamado aqui é para conhecer cada vez mais a palavra. E a conta, meus irmãos, é uma e exata. À medida em que nós aprendemos mais do Senhor pelo poder do Espírito Santo, nossa vida é transformada, as práticas mudam, o Evangelho é anunciado, inclusive através da nossa vida. Glória para Cristo e transformação de almas. Nossa cultura está totalmente degradada. E muitas coisas que Deus fez, que são boas, que nós gostamos, estão sendo utilizadas para o pecado. Cabe aos crentes, com verdadeiro conhecimento, redimir os tempos, porque eles são maus. Estes e outros aspectos demonstram a preocupação de Paulo para que a igreja seja ordeira e piedosa, se aprofunde no conhecimento do Senhor Deus e também pratique em todas as áreas da vida, na certeza de que o Evangelho sempre trará frutos de justiça, transformando pessoas e trazendo mais pessoas aos pés da cruz. Como aconteceu com Tito. Em algum momento da sua caminhada, ele ouviu o Evangelho, se quedou aos pés da cruz,
creu em Jesus Cristo e passou a ser um promotor da fé que o salvou. Portanto, meus irmãos, nós devemos anunciar a palavra de Deus, porque o Senhor está reunindo o seu povo. Veja de novo o versículo de número 1. Paulo se intitula escravo, serviçal. Há nessa palavra, que se repete muito no Novo Testamento, a ideia de servidão mesmo, de uma vida totalmente entregue ao serviço de outro. E é claro, ainda no Novo Testamento tem sempre aquela ideia de que indica alguém que está a serviço de Deus. Só que Paulo não se intitula apenas este servo de Deus, este escravo que tem a sua vida totalmente entregue à vontade daquele que o salvou. Mas ele também diz que ele é enviado de Jesus Cristo. A palavra apóstolo de Jesus Cristo, a palavra apóstolo, foi levantada pelo próprio Cristo quando chamou os seus discípulos, em Marcos capítulo 6, e os enviou por várias regiões sob a sua autoridade para pregar arrependimento de pecados, curar e expelir demônios. E é a partir de então que eles, os 12, passam a ser chamados apóstolos. Veja como é curioso como Paulo está construindo esta carta. Ele se apresenta como alguém que agora tem a sua vida totalmente devotada a Deus. Mas não para aqui. E é este o ponto em que muitos cristãos tropeçam. Nós conhecemos o Evangelho e vivemos a nossa vida. Para nós, apenas. Mas Paulo diz, eu também sou enviado de Jesus Cristo. E assim nós precisamos compartilhar aquilo que nos alcançou e que tem nos transformado. É curioso porque o apóstolo Paulo também se auto-intitula apóstolo, como que nascido de tempo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Então é isto. Paulo é um homem entregue à vontade daquele que o salvou, mas também é alguém que trabalha por esta fé que foi implantada em seu coração e que transformou toda a sua existência. E o propósito de vida de Paulo é este, ainda aí, no versículo de número 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Sendo assim, meus irmãos, só tem um jeito verdadeiro de viver a fé. Só tem um jeito verdadeiro de viver a vida cristã. E sim, nós vamos encontrar dificuldades, porque há muitas denominações, há muitas práticas de culto liberadas por aí afora. Mas a maneira exata de compreender o Evangelho e de viver o Evangelho é única. Porque a fé verdadeira, diz o apóstolo Paulo, é a fé dos eleitos de Deus. Pertence a eles. É a única fé verdadeira. Somente este povo, eleito pelo Senhor, antes da fundação do mundo, que tem seus nomes escritos no livro da vida, é que vão alcançar a verdadeira fé salvadora. E é a Escritura que o diz. Veja que esta é a promoção da verdade, a fé que é dos eleitos e também para promover o pleno conhecimento segundo a verdade e segundo a piedade. É um ministério de vida. É um estilo de vida completo. Você conhece a palavra e você é alimentado por ela. A própria palavra de Deus faz transformações importantes na sua vida. E assim você precisa anunciar isso àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, nós deveríamos nos provocar mais a falar do Evangelho. É muito triste achar que alguns vão chegar à verdade de Deus apenas por posts de rede social, por áudios de meditações em versículos bíblicos de 1 minuto apenas. Eu não estou minimizando o anúncio da palavra.
O próprio Deus diz que a sua palavra não volta para ele vazia. O que eu estou enfatizando é que a nossa vida precisa ser de expansão do nosso próprio conhecimento e de anúncio do pleno conhecimento da vontade de Deus segundo a piedade. É preciso fazer este trabalho de anúncio de uma maneira mais concreta, consistente. Procure, você quer dar livros de presente? Dá livro de presente, mas dá livro bom. Não fica com medo da pessoa não ler. Leia o texto. Indique esse texto. Mas um livro que seja pautado nas Escrituras. Totalmente nas Escrituras. Que não seja um pseudo-evangelho, um falso evangelho, que apenas afaga as emoções e os desejos do coração pecaminoso. Nós somos chamados pelo verdadeiro evangelho e somos chamados para anunciar o verdadeiro evangelho. Paulo diz isso muito claramente. E segundo esta verdade, que é o conhecimento pleno da verdade, segundo a piedade. Preparando esta mensagem, eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi do pastor Ronaldo Lidório. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem, mas vale a pena conhecer mais deste irmão que entregou a sua vida ao Senhor para a evangelização numa terra muito distante daqui. Num trabalho bem longo que ele fez em Gana, junto aos Concombas, ele conta uma das histórias interessantes. Depois de fazer bastante trabalho ali naquele lugar, em várias aldeias, havia uma aldeia que a equipe não era autorizada a entrar pelo chefe dali. Só que eles foram para lá com o ministério de evangelizar aquele lugar. E missionário tem esse coração mais aquecido. Eles não desistem nunca. E então começaram a orar ao Senhor, pedindo a Deus que abrisse oportunidade para evangelizar aquela aldeia. E o Senhor respondeu. Só que enquanto eles oravam, o pastor Ronaldo diz assim, nós orávamos e fazíamos um voto ao Senhor. Se o Senhor nos abrisse a oportunidade de pregar naquela aldeia, nós íamos evangelizar cada pessoa daquela aldeia. E aí o Senhor, em determinado momento, autorizou. Mandaram um recado para ele, para o pastor Ronaldo, o chefe da aldeia disse, olha, vocês podem vir pregar aqui. Mas eles estavam meio ressabiados, então eles não podiam dormir na aldeia, então eles tinham que dormir fora, e eles não podiam se alimentar lá. Então eles levaram suprimentos até quando acabasse. E ali foi um trabalho extenso, era uma aldeia gigantesca. Pregaram de palhoça em palhoça, como diz o pastor Ronaldo Lidório. Foram de casa em casa. O suprimento já estava acabando. E depois, de fato, contadas as casas, as palhoças, havia terminado o trabalho. Mas aí o Senhor faz as suas conosco, né? E se preparando para sair já, para voltar, ele levanta os olhos e lá longe vê um monte. E em cima do monte, uma palhoça. E aí ele conta até dizendo assim, irmãos, geralmente missionário conta as histórias só do sucesso. Essa eu quero contar para dizer que eu falhei. Meu coração não estava totalmente na obra. Porque quando eu vi aquela última lá, eu já sem alimento, longe, eu disse, eu não vou. E começou a sair da aldeia e foi indo embora. Até que o seu companheiro disse assim, nós fizemos um voto, nós temos que ir até lá. E aí, quando eles decidem ir até lá, saem algumas crianças e começam a acenar para eles. E aí eles vão até lá. E de fato tinha uma família naquele lugar. Eles evangelizaram a última pessoa daquela aldeia. Qual o resultado disso? Ele não fala. Mas ele conta essa história para dizer que a pregação do evangelho precisa ser feita até a última pessoa que está perto de nós.
E nós temos o trabalho missionário que é além das nossas ações. Nós mandamos dinheiro, nós oramos, mas muitas vezes não fazemos o que está perto. Todas as pessoas precisavam conhecer o evangelho que liberta, o pleno conhecimento da verdade que pode tornar a pessoa piedosa. Este exemplo do pastor Ronaldo Lidório pode ser aplicado à nossa própria vida, porque talvez haja ainda palhoças ao nosso redor que a gente sequer disse oi. Mas nós somos como que Paulo e Timóteo, promotores do evangelho que transforma. Esta é a fé dos eleitos, e o Senhor está reunindo o seu povo, para que todos tenham uma vida de piedade. Mas piedade, o que é? Não é simplesmente ter uma vestimenta adequada, nem ficar andando quietinho, falando baixo. Isso não é piedade. Piedade, meus irmãos, significa reverência e respeito a Deus. A piedade verdadeira também é perceptível no viver. No livro Espiritualidade Reformada, o pastor Joel Bick afirma que, para Calvino, piedade designa a atitude correta do homem para com Deus. Esta atitude inclui, preste atenção, genuíno conhecimento, culto sincero, fé salvífica, temor filial e submissão do espírito de oração e amor reverente. Isso é piedade. Conhecimento e, em resumo, que vai transformar o seu estilo de vida, vai te levá-lo a cultuar ao Senhor de maneira verdadeira, vai te fazer se ver como filho de Deus e vai amar cada vez mais ao Senhor. A verdadeira piedade, meus irmãos, consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor. A graça de Deus e a sua justiça devem brilhar cada vez mais diante de nós, a fim de que nós o temamos e o sirvamos. Isso é piedade. E como eu já disse, uma vida piedosa não é marcada apenas por vestimenta e usos e costumes, mas por uma vida de resposta adequada e sincera a toda a palavra de Deus que nós recebemos. Anuncie a palavra do Senhor, porque o Senhor está reunindo o seu povo. E o Senhor também está aperfeiçoando o seu povo. Veja que do versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer que todo este anúncio, esta promoção da fé verdadeira e do conhecimento pleno da verdade segundo a piedade, é baseado na esperança da vida eterna. Aquela expectativa, irmãos, de que todo servo do Senhor tem de viver eternamente, sem vestígios de seu pecado, na presença gloriosa do seu Redentor. Essa é a esperança eterna que acender e aquecer o nosso coração. Um dia nós viveremos sem pecado. E um dia nós não vamos morrer mais e viveremos eternamente diante do nosso Deus. Agora, tal conhecimento foi revelado pelo próprio Deus e derramado na vida dos seus eleitos pela operação do seu Espírito, o qual vai desvendando dia a dia os mistérios das promessas contidas no Evangelho, pregado até os confins da terra. O Senhor está reunindo o seu povo, o Senhor está aperfeiçoando o seu povo e fazendo assim cumprir todas as promessas. E veja que Paulo diz, promessas feitas pelo Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E na plenitude do tempo decidiu manifestar, revelar. E a ferramenta para isso, meus irmãos, é, versículo de número 3, a pregação da palavra. A pregação do Evangelho.
o evangelho do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós somos chamados a anunciar a palavra. Aquela palavra que nos alcançou. E assim nós vamos viver o verdadeiro evangelho, honrando ao Senhor e levando outros a honrá-lo na inteireza do seu ser. E é claro que estas pessoas depois vão poder desfrutar, como Tito desfrutava, o versículo de número 4, a fé comum, a fé que é dos eleitos de Deus, esta fé comum sobre os quais é derramada a graça do Senhor e a paz. Aquela paz que nos liga de novo, a paz da reconciliação. Éramos inimigos de Deus e em Cristo Jesus nós fomos tornados filhos de Deus, reconciliados com o nosso Senhor. Quando eu brinco com vocês que o graça e paz de vocês é fraco, é porque graça e paz não é apenas um cumprimento de rua, mas mostra o que nós temos no Evangelho. É quase mostrando que nós temos esta fé comum mesmo. Quando nós dizemos graça e paz, nós sabemos o que isso significa. Por causa de crer no Evangelho, nós temos a graça de Deus sendo derramada sobre nós. E por causa da morte de Cristo em nosso lugar, nós temos paz com Deus. Isto aqui mostra que nós somos tornados um só com Deus em Cristo Jesus. Não é só uma saudação. A fé que é dos eleitos já habita neles e precisa chamar outros que são eleitos antes da fundação do mundo, mas que ainda não ouviram a palavra que lhes salvará. Portanto, meus irmãos, eu queria trazer duas aplicações para nós. A primeira delas é: anuncie a palavra. O chamado de Cristo é fazer discípulos de todas as nações. Esse deveria ser o nosso procedimento, o procedimento padrão da igreja, e sem negociar o evangelho. Todo ano tem uma moda nova inventada. Deste ano foi um bloco carnavalesco. E o que virá no ano que vem? Quantas igrejas estão fazendo festa junina gospel? Quantas igrejas afastaram suas cadeiras no mês passado e colocaram um touro mecânico no meio da igreja? Eu não estou exagerando. Uma procura rápida e esvaziada de muitos comandos vai te trazer um sem número de igrejas que celebrou isso. O propósito? Trazer mais pessoas. Este não é o jeito único e verdadeiro de viver a fé cristã. E aqui não é uma defesa pela predestinação. É uma defesa pelo evangelho. Porque existe apenas uma fé, segundo o apóstolo Paulo, a que é dos eleitos de Deus. E este evangelho precisa ser pregado, anunciado. Cada qual que ouvir o evangelho e se quedar aos pés da cruz, é significado de que ele é o eleito antes da fundação do mundo, que seu nome estava escrito no livro da vida, não a partir daquele momento, mas desde sempre. Porque a própria Escritura nos diz também que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Anuncie a palavra de Cristo. Somos muito seletivos na nossa evangelização. Muito seletivos. Alguns acham que precisa ter apenas eventos de evangelização, movimentos na igreja, mas na sua vida corriqueira nós não falamos. Nós somos seletivos e isso precisa parar. Lembre-se de quem você era antes de ser evangelizado. Falando por mim, mesmo tendo nascido na igreja, muito provavelmente eu não seria escolhido por alguém para ser evangelizado. Até pelo fato de ser filho de crente. Mas em algum momento o Senhor mandou alguém
que falou, era a plenitude do tempo, era aquele momento. Que todos os ensinos dos meus pais, inclusive aqueles que me ajudaram na caminhada cristã dentro da igreja, começaram a fazer sentido finalmente. As pedras foram se encaixando e eu pude ver a glória de Cristo. Mas há um momento preparado por Deus para que o Evangelho, de fato, destrua o nosso coração de pedra e nos faça ver a vida que há em Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Deus está reunindo o seu povo, mas ele decidiu chamar o povo pela pregação do Evangelho. E quem é que faz a pregação do Evangelho? A igreja. Indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Você foi alcançado pelo Evangelho. Muitas outras pessoas também precisam ser. Anuncie a palavra de Deus. E uma segunda lição. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. O Senhor Jesus se encontrou com os fariseus e precisou dizer àqueles que estavam seguindo que eles deviam praticar os ensinos dos escribas e fariseus, mas não praticar as suas obras. Será que a gente está nessa conta? De ter um bom discurso do Evangelho e uma prática esvaziada dele? A fé que é dos eleitos, meus irmãos, é também do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Uma vida de reverência ao Senhor, de temor ao Senhor, de verdadeiro culto ao Senhor. Uma vida de integridade baseada na palavra de Deus. E Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus nos salva do laço da morte dia após dia. Na semana passada você teve um tropeço que as misericórdias do Senhor foram derramadas sobre você. O mês passado, ontem, há poucos minutos atrás, as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas é por causa disso que eu e você não somos consumidos, conservados em vida para praticar aquilo que nós temos aprendido. É um grande desafio se desfazer dos nossos desejos, dos nossos anseios. É um grande desafio. Muitas coisas podem servir de tropeço para nós, coisas até que o Senhor Deus nos deu. Mas nós precisamos viver a palavra. Você e eu precisamos ter um viver mais piedoso. E é importante lembrar que esta piedade verdadeira envolve o conhecimento de Deus e uma resposta adequada a esse conhecimento. É a resposta de uma prática transformada pelo poder que a palavra tem. Nós falhamos muitas vezes em dividir a nossa vida em dois: as coisas aqui da igreja e as coisas lá de casa ou do trabalho. Temos um proceder aqui e outro fora. Amamos ao Senhor aos domingos, mas durante a semana nós nem oramos. Qual foi a última oração que você fez? Qual foi o último versículo da Bíblia que você leu? E eu não estou falando da rede social. Qual foi o último momento em que você separou para estar a sós com o Senhor, assentado na sua casa, com a palavra de Deus na mão? Viva a palavra de Deus. Não espere que eu viva isso por você, porque eu também tenho as minhas falhas. Eu também tenho as minhas necessidades. Eu também tenho tropeços diante do glorioso Deus. Eu não vou fazer isso por você. Separe um tempo para viver a palavra de Deus, para se enriquecer das belezas e das preciosidades que Deus revelou a nós. Não é assistindo vídeo do YouTube, não é esperando por alguém. Deus te chamou com eterno amor e com benignidade Ele te atraiu. Responda. Responda com fidelidade. Responda com uma vida piedosa.
Todas as ferramentas que você precisa, o Senhor já te deu. Use-as. Nós temos falhado muito. Nós precisamos parar com esse tipo de vida que se divide entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Nós deveríamos ter vergonha de usar palavreados que nós não podemos mencionar no meio da igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, com a desculpa de usar essas coisas lá, porque senão ninguém vai te ajudar, ninguém vai te ouvir. Você é crente ou não é? E o que mais é perigoso é que a decisão por crer ou não vem de você, é dom de Deus. Pratique, viva a palavra. Lembre-se do texto. A fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento de Deus nos são anunciados e enchem o nosso coração de esperança eterna, fazendo-nos filhos de Deus. Nós somos ministros do Evangelho, meus irmãos. Nós somos ministros do Evangelho. Deus nos salvou e, nos salvando, nos colocou nas fileiras do exército de Deus para anunciar o Evangelho e fazer com que outros ouçam e também venham trabalhar conosco. Anuncie a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Concluindo, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 15. Existe sim uma maneira única e padronizada de viver a fé, que se encontra na palavra de Deus. Portanto, anuncie a palavra de Deus, pois por ela, o Senhor Deus está chamando o seu povo e também está aperfeiçoando o seu povo. Romanos 10, a partir do versículo 13. Diz assim o Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, vamos ler todos juntos? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos trabalhar, irmãos. O nosso Senhor está voltando. Tem muito trabalho. Porque a nossa vida precisa de transformações. E sendo transformados, nós precisamos anunciar a transformação aos outros. O Mestre está voltando. Vamos trabalhar. Que Deus nos fortaleça. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Pai bendito, tem misericórdia de todos nós, porque nós ouvimos a Tua palavra e não podemos, ó Deus, permanecer como estávamos. Tem misericórdia de nós. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa falta de integridade. Perdoa o Teu povo, ó Deus. A Ti pertence a glória e, como disse o nosso irmão Daniel, a nós pertence o corar de vergonha. Tem misericórdia de nós, reaviva-nos e fortalece-nos, ó Deus, para que possamos Te servir cada vez mais e melhor. Nós somos muito gratos a Ti e louvamos o Teu santo nome, porque olhando a nossa história, vemos tantas transformações que o Senhor já realizou. Nós pudemos abandonar vícios, nós pudemos abandonar muitas práticas que desonravam o Teu nome. Nós temos família constituída, nós temos uma igreja, Senhor, uma comunhão entre os nossos irmãos com quem nós podemos contar. Isso vem das Tuas bondosas mãos. Nós temos paz. Nós temos a certeza de um futuro eterno, sem pecado, e foi o Senhor quem nos deu, e nós Te louvamos por isso. Agora, Senhor, capacita-nos para que possamos viver o Teu santo evangelho,
de maneira íntegra, piedosa, e assim também anunciar a todos aqueles que estão ao nosso redor, até a última pessoa, para que os teus santos sejam chamados pelo teu evangelho. Faz-nos, de fato, promotores desta palavra que salva, que cura, que perdoa e que dá, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Fortalece esta igreja de Balneário Camboriú e que sejamos, de fato, um centro de pregação e de vivência do teu santo evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.